Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio da nossa rúbrica Vamos Conversar. Como já é habitual, tenho comigo a Carolina, mas desta vez ela não veio sozinha e traz consigo o seu marido, o Diogo. Portanto, sejam bem-vindos à Lux Woman. Obrigado. Bem-vindo, obrigada. E hoje vamos falar sobre o casal e como é que se mantém esta dinâmica de casal quando se tem filhos. E por isso, começava por vos perguntar como é que se concilia isto de ser mãe, ser pai, com ser marido e ser mulher. Bem, Joana, começamos logo aqui com perguntas muito difíceis. Olá, olá, bem, estou aqui muito bem acompanhada. Paixão, queres começar? Não, outras honras. Olha, a dizer-te que nós somos um casal que nunca tivemos sozinhos. Ou seja, nunca fomos aquele casal solteirão, quer dizer, sim, na universidade, não é? Mas quando nós nos reencontramos aqui há uns anos atrás, há uns 5 anos atrás, o Diogo já tinha a sua filhota Madalena, que eu acredito também seja o caso de muitos pais hoje em dia, não é? É aquela coisa dos meus, os teus e os nossos. Eu não tinha, com muito desejo de ser mãe, mas o Diogo já tinha. Portanto, nós vivíamos o Diogo em guarda partilhada, o que significava que a Madalena fazia parte da rotina, não só quando estava connosco, mas também quando não estava connosco, havia sempre a Madalena, não é? Porque ligávamos à Madalena e era sempre um tema muito, muito falado. Portanto, digamos que nós acabamos por fazer sempre uma dinâmica muito logo com filhos, não é? Ou seja, reencontramos já temos filhos, no fundo foi isso. O que a guarda partilhada também acabou por permitir nós termos, obviamente, também uma dinâmica muito só os dois. Contudo dizer que há muitos casais que vivem o solteirismo da relação, não é? Estarem só os dois, e depois quando vem o filho, há sim uma grande diferença e uma grande, muitas vezes, separação. Nós, uma das coisas que não permitimos e que continuamos a não permitir depois com as outras duas, é que os filhotes se intrometam no nosso meio. E o que é que isto quer dizer? E por muito mal que isto possa até soar e parecer, é que nós determinamos muito bem aquilo que é o meu espaço, o espaço do Diogo e depois o nosso espaço. Então, exemplos muito práticos. Fazemos questão de no sofá nos sentarmos lado a lado, fazemos questão de na mesa do restaurante estar lado a lado ou frente a frente, fazemos questão das fotografias ser a mesma coisa, o casal lado a lado, não é? E que haja toque. E que haja sempre esta possibilidade no cinema, por exemplo, não há cá meter as filhas no meio e ficarem os dois numa ponte, não há isso, nós os dois ficamos juntos, depois as filhotas ficam por ali organizadas. Eventualmente uma ao colo, não é? Porque são mais pequeninas. Mas, portanto, dizer que manter o espaço e garantir o nosso espaço dentro de casa é salva-vidas, é vital para a boa saúde do casal. Joana, sim, bom dia. Nós antes de sermos pai e sermos mãe, nós somos a Carolina e o Diogo, não é? Somos enquanto ser individual e depois enquanto casal. Então, obviamente, nós temos o nosso tempo, temos a nossa vida paralela ao ser pai e ser mãe. E então isto que a Carolina está a referir é muito importante porque eu vejo-me, e posso falar também pela Carolina, nós somos a base desta vida, somos a base da família. E por mais filhos que possam vir, por mais filhos que possam partir, a base... Continua unida ou não, não é? Continua unida ou não, dependendo daquilo que nós permitimos. E realmente aquilo que nós assistimos é esta divisão, assistimos a uma divisão entre amigos e familiares, uma divisão do casal, e mais tarde, quando os filhos partem e a base volta a tentar se unir, é difícil e fica estranho. Eu tenho inclusive amigos que se divorciaram porque isto aconteceu ao fim de 15 anos de um casamento que deveria ser unido e cheio de paixão. Era estranho porque eram apenas dois amigos. Não sei se... Ficou pouco, não é? Ficou pouco. Ficou a mão cheia de nada. E é importante esta união manter-se ao longo de toda a vida. E por isso a dinâmica tem muito a ver com isto. Tem muito a ver com o tirarmos tempo para nós, tem muito a ver com não deixarmos que os filhotes ocupem, por exemplo, se metam no meio dos pais ao dormir, não é? A dificuldade que é depois tirá-los de lá e a dificuldade que é depois o casal voltar a tocar-se, voltar a ter também intimidade, a conseguir ultrapassar aqui as barreiras
que bem basta, não é? As barreiras emocionais e físicas também de tudo isto, e por isso uma das coisas mais que nós também procuramos mais fazer é, no meio daquilo que pode ser o caos da agitação, somos 5 em casa, eu acho que se fôssemos 5 amigos seria igual, havia caos e agitação, não é porque não é só porque são crianças, é porque quando há 5 adultos, quando há grupos de pessoas, há sempre muito mais agitação, há sempre muito mais quem fala, muito mais também conflitos, e por isso, com crianças não é diferente e é muito semelhante, claro. Claro que depois temos a agitação do compromisso que nós temos com elas, da responsabilidade de as alimentar, de lhes mudar a fralda, de tudo isso, não é? Logisticamente. Agora, creio que outra das coisas é o trabalho em equipa, é extremamente importante. Há muitos pais que quando nasce o segundo filho, nota-se muito a separação, fica ali muito, muito presente. É que a mãe fica com o bebê e o pai fica com o mais velho, ou com a mais velha. E isto nota-se muito, nota-se inclusivamente na praia também. Já assistimos a muitos casais, e agora de férias, não é? Que acontece que são casais que têm 2 filhos, chegam à praia aos 4 juntos, e depois de repente a mãe vai com o filho, o pai vai com a filha, e lá vão eles. Então é muito curioso perceber e assistir e ver que há esta divisão, é quase como se esta divisão mantém-se desde o nascimento do segundo até aqui. E vai dividir o casal e vai dividir os próprios irmãos. E essa é uma das coisas que nós garantimos que não acontece. Na praia é importante o casal ficar unido, o casal ficar junto, os filhos andam por ali ao lado e vão se arrumar e adaptar àquilo que é a vida do casal. E esta analogia da praia é também muito boa para aquilo que é a nossa vida inteira. Seja na cama, seja no quarto, seja na cozinha, seja na mesa, seja ou à mesa, seja no carro. Não é? Há muitos pais que o que é que fazem? A mãe fica tempos infinitos lá atrás. Então isso corta a conversação com o pai, corta a própria dinâmica com o próprio casal, porque já não dá a mão na viagem. Né? Coisas que eles faziam que eram básicas e que faziam em casal e era isso que os alimentava e os fazia estarem, ser felizes juntos, de repente, com a chegada dos filhos, a mãe passa para o banco de trás. E já há aqui uma divisão física muito grande, que parece que é só uma divisão física, mas que no fundo os divide por completo. Portanto, é muito importante esta união e o casal é tipo somos um, não é? Nós somos um, portanto o resto vai se adaptar à volta, mas nós, isto é firme, não é? É forte. E as crianças, principalmente tocando aqui neste ponto, Joana, que nós também passamos, que é as crianças que entretanto veem o pai com uma namorada, que sou eu, não fui eu no caso, é muito importante, e isso fez toda a diferença com a Madalena, a estrutura que os pais dão de força. E que os pais, neste caso a mãe e a madrasta, se quisermos, a Madalena chama-me a boa drasta, as boas drastas, se quisermos, mas portanto, ela sentir que nós somos uma equipe e que nós somos um, e que não há cá jogos e joguinhos e joguetas e jogadas e nada. Nós somos um e, portanto, a adaptação que ela vai ter que fazer é à volta disto, já não é só de um, já é deste conjunto. E isso fez muita, muita, muita diferença, não é? Essa equipa. Ó, Joana, respondemos ou não? Responderam muito bem. E a mais, eu agora tenho aqui perguntas para fazer, já nem vou tentar surgir agora com novas perguntas, mas falavas disto de sermos um, e eu acho que isto de sermos um também tem muito a ver com o tempo que as pessoas passam as duas sozinhas, não é? E que mantêm estes dates, não é? Vamos chamar assim. Como é que vocês têm 3 filhas, portanto, como é que tendo 3 filhas se têm ainda este tempo a 2, sem as filhas? Olha, posso responder com muito foco. Todos nós, seres humanos, têm uma coisa em comum, aliás, entre outras, mas uma delas é o foco. Tu certamente estás focado em coisas que tu fazes questão de estar, eu faço questão de estar focado nas minhas coisas e a Carolina está focada nas coisas dela. E aquilo que eu sinto é que quando eu sou solteiro, eu estou focado em mim. Eu visto a minha melhor roupa para sair à noite. Depois conheço a Carolina, estou focado em mim, mas também divido o meu foco aqui por ela, não é? E realmente quando nascem os filhos, há um desfoque em mim, há um desfoque no casal e há um foco completo nos filhos. E aquilo que eu faço e aquilo que a Carolina faz é contrariarmos essa tendência. Então procuro muito continuar a focar em mim, porque eu tenho que estar bem para poder servir e para poder estar bem com os meus filhos. A Carolina foca-se muito nela e depois focamos muito na base.
no casal. Isto, no um, não é? Então, Esta unidade. eu não troco um jantar a 2 por um jantar a 5. São duas coisas completamente diferentes, mas em termos de prioridades, a minha prioridade será sempre um jantar a 2 e depois um jantar a 5. Eu não troco, Sendo que acontece muito mais a 5 do que a 2. sempre que acontece muito mais a 5 do que a 2. Porque é a nossa família, porque é o nosso dia-a-dia, obviamente. É verdade. E isso é ótimo também. Então, eu respondo desta forma, né? É o foco que eu coloco no meu dia-a-dia, o foco que eu coloco nos momentos que eu quero para o meu dia, que me permitem ter estes momentos a 2. Sim. Em termos organizacionais e talvez mais práticos, eu concordo inteiramente contigo, porque se nós não tivermos focados em ter, vai-se passar 1 ano, 2 anos e não tivemos, porque não focámos, não é? Obviamente, isso é como tudo. Se nós focarmos muito na nossa carreira e quisermos tirar aquela formação, se nós focarmos naquilo, nós vamos fazer. Agora, se nós estivermos naquela de, isso é tão importante, deixa estar, não vai ser 1 ano, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, e se calhar chegamos ao fim da vida e dizemos, eu gostava de ter tirado aquele curso e não tirei. Porque não te focaste nele e não focaste naquilo que era realmente que tinha importância para ti, ou se calhar não tinha tanto assim. Como para nós, e eu acho que este é o primeiro ponto, é darmos a importância de vida àquilo que é a base, percebermos que a base realmente, há muitos pais que acham que os filhos conseguem ser felizes sem a base feliz e sem a base bem. Portanto, ter esta consciência já muda muita coisa, porque é quase como se nós próprios nos preocupássemos connosco e em estarmos bem e nesta união para fazermos também os outros felizes e os nossos filhos poderem estar felizes e também em nome da sua própria estabilidade emocional, deles e a nossa. Portanto, acho que isso é incrível, esta consciência, aquilo que o Diogo dizia do foco sem dúvida, porque sem ele, aliás, basta num casal, um está muito focado no outro, mas o outro não está minimamente casado com o foco do outro, para as coisas já não serem disfuncionais, obviamente, lá está. Por isso acho que o foco, sim, em casal é muito importante e nós comunicamos muito sobre isso também. Não estamos muito focados, agora estamos focados mais naquilo. E é muito engraçado, Joana, quando nós notamos que estamos com algum problema ou com algum desafio maior, com alguma coisa que nos está a custar mais, a nível de negócio, a nível de famílias, a nível da nossa própria família, seja do que for, nós desfocamos de nós e nota-se logo. A nossa interação muda, a forma como falamos um para o outro muda e a conversa logo. O que está a acontecer aqui é que nós estamos desfocados, nós desfocamos. Então depois, como é que procuramos unir? Ok, ainda hoje temos um jantar. Então o que é que dizemos? Um jantar que eu estava a dizer ao Diogo. O ideal, vamos com mais 2 casais. Eles vão sem filhos. Um não tem, o outro tem mais velhos e vão ficar em casa com certeza. Eu disse ao Diogo, o ideal é irmos só os 6, sem irem as miúdas. Então já nos organizámos, falar com a minha mãe, deitar as miúdas e vamos. Esta é uma das vantagens que os pais têm quando realmente se preocupam também em deitar as crianças de forma independente e sozinhas. É que, para além de terem muito mais facilidade em deixar os filhos com alguém, nós o que é que vamos fazer? E normalmente fazemos. Deitamos os miúdos, nós, por volta das 7h30, 8h, elas ficam deitadas e a minha mãe só tem que ver televisão, que é um trabalho de seca, não é? Portanto, ela está feita, elas dormem, elas descansam e nós vamos embora. E isto é incrível, porque é deitá-las, beijinho até amanhã e saímos. E depois vamos então para o nosso jantar, ou seja, para o que for. Portanto, esta é uma das grandes vantagens. Depois, a importância de organizarmos para isso, de pormos na agenda. E há casais que precisam mesmo de se sentar e dizer assim, isto assim, nós precisamos nos focar em nós, estarmos juntos. Portanto, como é que vamos fazer isto? Quando os miúdos forem para, olha, já sei, vamos tirar uma tarde. Tiramos uma tarde só para nós. Os miúdos estão na creche ou na escola até às 4 da tarde, ou às 5, ou às 3. E então aquilo que eu vou fazer é, vamos tirar, saímos ao 12h30, almoçamos e vamos sair. Vamos tomar café, vamos a um motel, vamos para casa, vamos organizar não sei o quê. Porque muitos casais tiram dias para ir para o banco e tratar de cenas e conservatórias e cenas secas. Mas depois não se lembram de retirar para alimentar o amor, não é? E isso é um desperdício também. Por isso é importante termos esta linha de consideração, e há muitos casais que dizem, mas não há tempo. Não há a organização de tempo. E se calhar o que não há é quereres ter esse tempo para a tua mulher ou para o teu companheiro. Essa é outra coisa, tens de ser honesto contigo. Por isso, começarmos por ser honestos connosco é muito bom. Há sempre oportunidade, há sempre hipótese. Outra das coisas, deitar os miúdos cedo, e isso nós fazemos com frequência, deitar os miúdos cedo. E como eles estão deitados às 8, já jantaram, nós jantamos a seguir.
e ou vamos buscar comida, ou comemos aqui, e pomos velas, e pomos música, e podemos fazer quando quisermos, porque temos o serão todo para nós. Agora, se nós não quisermos não ter tempo para isso, eu vos garanto que nós vamos arranjar muitas coisas para fazer. Estender roupa, trabalhar, fazer conteúdos, fazer a entrevista com a Joana da Lux Lumen. Enfim, nós vamos arranjar muitas coisas. Ligar a um amigo, passar 2 horas ao telefone. Enfim, nós vamos arranjar, não é? Mas, se nós não estivéssemos focados, é outra coisa. E é importante este foco para isto, para nos disciplinar a abrir espaço e tempo para E isso. quando as pessoas te procuram, Carolina, também no teu trabalho enquanto terapeuta familiar, também falam sobre esta dinâmica do casal? Ser casal, ou seja... Sim, Joana, a maior parte dos pais que, quando nos procuram, o casal já está a sofrer muito com isso. E temos muitos casais que nos procuram quase em última linha do divórcio, ou seja, já estamos a falar nisto, não está a dar, não está a resultar, e normalmente é porque as mães, e isto é geral, obviamente, mas normalmente é porque as mães viraram todo o seu foco e dedicação e amor para a criança. Portanto, até aqui era, meu amor, tu és o homem da minha vida, és tão lindo, tão maravilhoso, e de repente viram-se para o miúdo, fazem isto ao pai e dizem, tu é que és o amor da minha vida, tu és tudo para mim, eu preciso de ti. E depois o que é que fazem? Focam-se no miúdo. E o tempo todo que elas têm não é para elas, não é para o marido, é para os miúdos. E isto aqui é um verdadeiro tiro nos pés. Não é só para elas, é para o marido, é para o filho. Porque isto não é sequer saudável, isto. Não é mesmo. Então, nós acompanhamos muitas vidas de famílias que é exatamente isto que está a acontecer. Portanto, é uma equação em que não é a mãe e o pai que é o uno, não é a união, mas elas unem-se com os filhos, pondo o parceiro de fora. E isso abala qualquer confiança que qualquer homem orgulhoso, forte, viril tenha. Porque depois começa a ser rejeitado pelos filhos e pela própria companheira. E isto é o mais comum, Joana. E há realmente um impacto, ou seja, um casal mais fortalecido e que tem uma dinâmica, lá está, mais forte, isso tem um impacto também com os filhos, nos filhos, essa relação? Tem. Sim. Podes dar o teu testemunho, um bocado, não é? O poder do exemplo, não é? É fortíssimo, porque aquilo que eu sinto é que nós somos exemplo todos os dias, a toda a hora, para os nossos filhos. Então, se eu estiver a dar um exemplo de uma relação consistente de amor, não é? Nós costumamos dizer às nossas filhas, o homem que vocês terão na vossa vida tem que ser igual ou melhor. Para baixo disto não pode ser. Vocês não se satisfaçam. Vocês têm uma vida de exemplo de amor, eu não aceito, não posso aceitar. Elas não devem poder aceitar, não é? Não é? E então tem um impacto, esta vida, esta escolha em viver em amor que nós escolhemos todos os dias, eu acho que só pode ter um impacto gigante pela positiva. Queres dar o teu testemunho, Diogo, do que foi quando noutro casamento, não é? Tu tiveste e que vocês acabaram por focar na criança. O que é que... Sim, quais foram as consequências, não é? Porque a primeira pessoa... Eu fiz parte dessa grande maioria de casais que assim que nasce a criança, o período cor-de-rosa da relação acaba, porque realmente há um desfoque muito grande no casal e há um foco muito grande na criança. Então realmente nós focámos muito os dois e desfocámos na relação e a relação acabou. Surgiu, não é? Resultou num divórcio, num casamento de 5 anos e resultou nesse divórcio. Pois é. É isto que acontece muitas vezes. E é aqui quando os pais nos procuram, por acaso aqui não foi o caso, mas podia ter acontecido, não é? Procurarem um outro tipo de ajuda, mas as coisas foram descambando, porque as pessoas estão tão... eu creio que a grande utilidade destas conversas, Joana, é trazer consciência. Sobre este assunto, sim. Não é? Que as pessoas se consciencializem, por favor, das consequências disto. E que não acontece só na casa da vizinha. Isto não é, eu faço isto, mas isto a mim não me acontece. Isto é um trigo limpo, farinha a paro. Isto é uma causa e efeito muito natural, muito normal, muito espontânea quase, em que nós não estamos a controlar. E se nós não estivermos conscientes do que estamos a fazer, daquilo como o Diogo não estava, obviamente, tanto que eu falo sempre muito disto como exemplo, porque ele engordou os 14 quilos, e isto é uma coisa muito natural quando se casa,
e quando se tem filhos, é o pai, a mulher, tem marido, tem filhos, engorda. Uhum. Isto é ausência de amor próprio. Isto é porque o amor próprio, houve aqui uma transferência de amor próprio para o amor de outra pessoa, mas não é para ele, é para o filho. Então, esta transferência de amor não pode ser mais desvantajosa para todos. Porque depois tiveram o quê? Tiveram uma Madalena também, que ao invés de viver uma relação de amor entre pai e mãe, viveram uma relação em que ela até hoje tem que tomar decisões, e tem que tomar decisões duras, de querer passar o fim de semana com o pai ou com a mãe, quando a mãe lá está com os tios ou com a família dela, e cá o Diogo também está. Portanto, não podemos achar que isto é só uma decisão do pai e da mãe. Isto depois, a avalanche disto tudo, traz consequências também muito grandes para a criança. É. E eles são um casal muito saudável enquanto ex-marido e ex-mulher, mas há casais que, como sabemos, não mantêm este nível de saudável e são completamente tóxicos para a criança. Por isso, precisamos de pensar mais além naquilo que são as consequências da desunião do casal e da força na base. Joana, ontem aconteceu um episódio muito giro, nem partilhei com a Carolina. Falei com a minha filha que tinha chegado do Algarve, e estava em Lisboa, no apartamento também, e eu perguntei-lhe se soube-te bem voltar a casa ao fim de... Porque ela teve 2 semanas com a mãe no Algarve e, portanto, antes tinha estado 2 semanas comigo. Eu perguntei, soube-te bem chegar a casa após 2 semanas de ausência? E ela diz, 2 não, foram 4. E eu, tiveste 2 comigo. Portanto, foram 4 semanas em que ela esteve fora de casa. Pois. Lá está, eu não por vezes posso, não é, esquecer que existe também esta ausência. O impacto que eu tive, o impacto que as minhas escolhas e o meu desfoque teve noutra altura da minha vida, tem neste momento o impacto na vida dela, um impacto direto. Pois é. Lamentavelmente. Pois é. Ela é uma miúda muito feliz, muito equilibrada, ou pelo menos nós estamos aqui sempre com muita atenção nisso também, mas lá está, e mais uma vez dizer que isto não é só sobre nós, e às vezes faz em prol dos filhos, só que estamos a fazer exatamente o processo contrário. Lá está, vou focar no filho para ser melhor para ele, só que depois já desfocamos da base e já estamos a prejudicar o filho em várias coisas, e especialmente naquilo que vai ser o futuro dele. Porque das duas uma, ou convive com uma base de pais completamente destruída, e onde há discussões, onde há falta de afeto, onde há falta de amor, e portanto daí vai trazer uma referência de amor também que ele não vai ter, por isso vai ser muito mais difícil conquistar no futuro. E depois, se esta relação, como aconteceu no caso do Diogo e de tantos outros pais, que se deslocam, não é? que cortam, então aí vamos ter uma criança também a sofrer pela separação dos pais. E portanto, aquilo que ganhamos mais realmente é que os filhos se adaptem a nós, que façam parte da nossa vida, sim, obviamente, claro que sim, e isso é uma parte muito importante e muito maravilhosa. Agora, que este contacto, este olho, esta comunicação, que este toque não falte, nunca. E que isto, assim, não é? É muito típico nós perguntarmos quem é o amor da vida do pai. E a Carminho de 2 anos, vai fazer 3 em outubro, diz, é a mãe. Quem é verdade. E quem é da mãe? O pai. E depois nós dizemos, e quem são os amores da vida do pai e da mãe? A Carminho, a Terezinha e a Madalena. E ela diz. E é isto, ok? É que não é porque ele é o amor da minha vida em detrimento de outros. É porque isto faz com que eu possa dar mais amor aos nossos filhos. E enquanto nós não entendermos esta lição, nós vamos ter a taxa de divórcio, Joana, agora e relembro, já era das maiores em Portugal, era 70%. O que significa 7 em cada 10 divorciam-se. Nós agora estamos com uma taxa de 91%. 91%. Em cada 10 casais, 9 separam-se. É mais do que 9, é uma 9 e fica ali um bocadinho. Isto é arrepiante. Isto é mesmo arrepiante. O que é que nós estamos a fazer? O que é que está a acontecer connosco? Alguma coisa nós estamos a fazer de muito errado. E tem a ver com isto, com o desfoque na relação. Desfocamos quando casamos, porque estamos com um garantido. Desfocamos quando temos filhos. Não dá. Assim não sobrevive. Diz. Só acrescentar aqui uma situação que aconteceu muito gira. Eu há uns anos para cá, olho para uma relação com uma planta que tem que ser
alimentado e regado todos os dias. E foi muito engraçado. Nós temos uma planta cá em casa que ela necessita de sol e houve uma tarde que a Carolina a pôs à sombra. E bastou uma tarde para as pétalas descerem. Portanto, se eu coloco a Carolina à sombra, que seja por uma tarde, eu sei que ela vai sentir. É normal que a relação É vá normal que a abaixo, não relação é? vá abaixo. Portanto, todos os dias, é um amor diário, é um amor que é necessário ser alimentado todos os dias. Está E giro. a ideia que eu tenho é que os casais acabam por relativizar muito Por este pôr muito à sombra, eu acho que esse exemplo é muito pôr giro. muito à sombra. Yeah. E uma vez por semana, como é que estás? Não é? Como é que eu te posso fazer mais feliz? Sim, haver aqui um contato. Sim, não é preciso ser diário, mas que haja aqui uma mensagem, um bilhete, uma mensagem no telemóvel. Não é só vais buscar os miúdos às 5. O que é que vamos comer hoje? Então, paixão, como é que estás hoje? Como é que te sentes? Olha, só para dizer que a camisa branca fica-te um estouro. Amanhã nem tive a oportunidade de dizer, mas deixa-me dizer que estavas belíssimo. Ou adoro quando fazes a barba. Só que o problema é que quando nós estamos focados na roupa dos filhos, nas coisas dos filhos, o que é que eles comeram, o que é que eles não comeram, nós nem reparamos se o Exato. marido vestiu, se tem barba, se não tem barba, se está com bigode, se levou os óculos, se não levou, se o cabelo está muito comprido, se não está. E pronto, e este desfoque depois tem um preço muito, muito elevado. E agora, para concluir, eu perguntava-vos e pedia-vos dicas mais práticas, ou seja, para os casais começarem a pôr isto em prática, tipo agora, para seguir a verem este vídeo. Também vou dizer uma, tu dizes outra, vamos fazer assim um ping-pong de dicas. Sim. Então vá. Mandar uma mensagem, pelo menos uma por dia, muito, muito, muito fofa. Ela e ele investirem em lingerie e surpreenderem a cara metade. Pimba. Logo. Uma das coisas que... A forma como falam. Não se esqueçam que estão a ser exemplo. Nada de traz-me isso ou traz-me. Olha, paixão, importas-te-me trazer isto, se faz favor. Obrigada. Isto faz toda a diferença. Beijar. Era isso que eu ia dizer, é dar ao próximo. Beijar muito. Os casais beijam-se pouco, tocam-se pouco. É necessário mais contacto. É. Que mais não seja à saída e à entrada, sempre beijinho. Vemos muito casais que dão um beijinho ao filho, dão um beijinho à filha. Pois, e não fazem, dão um é beijinho ao verdade. marido. É que é possível. Eu acho que eles ficam, eu sinceramente acho que é um bocado o constrangimento. O casal acho que também fica um bocado constrangido. Nós no outro dia Casais, eu acredito. é capaz. Mas isso é falta de hábito, então eles vão ficar constrangidos de dar um beijo. Sim, exatamente, exatamente. Não é? Porque é beijo, é amor, é demonstração de afeto e de amor, não é? Ninguém está a falar de pornografia ou erotismo, não é? Estamos a falar de beijo, demonstração de afeto e amor. Nós ainda esta semana estávamos no Rio com os miúdos, as nossas estão hiper habituadas a abraços e etc. Aliás, eu hoje o Diogo estava-me a abraçar e tinha a Carminha a pegar-me nos pés, então à roda com o Diogo, estava o Diogo no meio de nós. E então nós aos beijinhos e ela agarrada nos pés. Pronto, naturalmente isto acontece, na boa. Não, ia dizer só, no Rio, nós estávamos a dar um abraço e tínhamos duas miúdas que nunca devem ter visto os pais juntos, a olhar e a comentar. E nós, pronto, vamos lá às dicas. Realmente, marcar na agenda, uma vez por semana, ok, uma vez por mês, para começar, quando é que nós vamos sair e quando é que nós vamos jantar fora, passar um fim de semana fora, onde eu já esticar a corda, passar um dia fora, seja o que for, por exemplo. Eu sugiro encher a casa de banho de velas e preparar um banho quente para ela. A dois, não a um. Certo, boa. Uma das coisas que nós fazemos também de manhã, muitas vezes, é tomar banho juntos. É muito frequente. E as miúdas ficam a brincar cá fora, pessoal, ok? As miúdas ficam a brincar cá fora. E se for preciso, tranquem a porta. Não vai acontecer nada, não vão morrer, não vão nada. Obviamente, elas em segurança. As nossas estão mais do que habituadas a que isto aconteça. E é muito fácil, no outro dia a Carminha entrou e depois dissemos, é o quê, filha, agora, toca a sair. E ela, entretanto, foi e fecha a porta. E ela fecha a porta e ela está na boa. Mas isto é muito comum também acontecer, é um hábito, não é? Sim, encher a casa de mensagens, inclusive o espelho da casa de banho com aquele batom que ela gosta, deixar uma mensagem mais amorosa. Não o batom que ela gosta, também arranjei um batom muito afagos, que não vão ao batom que ela gosta também. Vão mesmo àquele batom afagos. Sem estragar logo tudo. Para poder estragar, não é tipo... Obrigado. Aponta a dica. Muito bom, muito bom. Depois, o elogio. O elogio é importante. Coisas pequeninas, não é o que... As coisas grandes fazem-se com coisas pequeninas e, portanto, é esta coisa de pá, estás muito a giro hoje, sabia?
Uma carta de amor. Isso é muito querido. Uma surpresa, as surpresas caem sempre tão bem, não é? Uma flor, um bilhete, enviarem um postal para o trabalho dele, um postal para o trabalho dela, um recadinho, não é? Que eles possam receber no correio. Isso é muito bom. Flores. Claro. Tradicional, mas sempre, sempre bom, é verdade. Eu gosto mais das plantas que das flores. As Mas, flores Joana, há é tipo- tanta coisa que se pode fazer. Sim. É verdade, são pequenas dicas para manter também o romance, não é? Na relação. Joana, desligar os telemóveis. Desligar os telemóveis. Nós para a cama é modo avião. Não é? Ou modo avião ou não levamos de todo. Falem. Conversem. Sim. Oh, Joana, eu realmente era para comentar um bocado contigo. Dizem que há aquele clichê da fase cor-de-rosa que dura os primeiros anos, mas lá está, eu nunca aceitei isso e não aceito. Eu acho que realmente há um desfoque no casal e na relação e cai-se numa monotonia. Procura-se planear as férias de verão em prol daquilo que os filhos vão gostar, mas depois não se investe no casal. Nós temos inclusive um sexólogo, amigo nosso, que ele diz que o dinheiro total que se gasta no casamento, e podemos falar, por exemplo, de 10 mil euros, 15 mil euros, se esse dinheiro fosse investido em fazer terapia, em casal, sim, em consultas de amor, sim. em consultas de sexo, por exemplo, Em retiros. a relação estaria muito, muito melhor. As pessoas focam-se muito na aparência, não é? Depois esquecem-se muito das outras questões, não é? Do interior, exatamente. E era aquilo que dizias também, que quando os filhos depois são mais velhos e saem de casa e o casal se encontra sozinho, depois torna-se tudo muito monótono e não tem nada para fazer, não é? Porque não alimentaram isso também de ir fazendo ao longo da vida e depois é estranho. Sem dúvida. Sim. Sem dúvida que sim. Portanto, eu diria que assim, a semelhança do Diogo, a primeira coisa é começar a focar e é uma decisão diária. Nós muitas vezes perguntamos diariamente: queres casar comigo? Não é? Ou perguntamos tipo: ainda sou a tua escolha? Porque é preciso mentalizarmos que isto não é obrigação. Eu tenho 2 filhas com o Diogo, 3, e o Diogo é prova de que isto não é obrigação. O casamento dele acabou. Portanto, não foi a filha, não foi a casa, não foi o carro, não foi nada. E por isso, nada disto é obrigação. Isto é eu, digo-te que sim, todos os dias, tu dizes-me que sim, todos os dias, e continuamos nesta decisão, nesta escolha de manter-me contigo. E por isso, ou é bom, ou é bom. Eu não vou aqui pôr que eu escolho estar contigo, mas é mau. Não. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém e lá está, tudo é uma escolha, exatamente. Inclusive, ouve-se muito a mãe dizer: a mãe é a tua melhor amiga, ou o pai é o teu melhor amigo. Não, ela é a minha melhor amiga, ela é a minha confidente, não é? Foi com ela que eu comecei tudo isto, esta aventura da família. Que falamos tudo. Não são eles, não são 2 putos de 2 anos e de 3 anos que vão ser os meus melhores amigos, pá, não pode ser. Estava tudo muito errado, não é? Eu tenho 36 anos e o meu melhor amigo tem 2. Pode ser. Não é? Estranho. Não, é isso sim, é isso, não faz sentido. Claro que nós somos muito amigos dos nossos filhos e eles podem contar sempre connosco para tudo, mas não ao ponto de tu é que és o meu melhor amigo e lá está. O pai é só o pai foi o progenitor. Não, tipo, totalmente ao contrário. E às vezes é nesta mudança mental que faz também a mudança na relação acontecer. Joana, hoje somos 2 e adoramos falar sobre este tópico. Não, mas este tópico é muito importante e depois de apontares esses números do divórcio, que são realmente preocupantes, acho que esta conversa e este episódio é ainda mais importante. Portanto, acho que as pessoas só têm de ver e de anotar todas estas dicas, porque são relevantes e são simples, mas eu acho que as pessoas esquecem delas. Esquecem. Nós esquecemos muito de ser simples. Exato. Complicamos muito. É muito mais fácil para nós neste momento complicar. Parece que o contra a natura é simplificar. Então, depois esquecemos as coisas muito básicas. E às vezes as famílias dizem: e a Carolina, isto é tão intuitivo, isto é tão simples. Eu estou-te a ensinar a viver simples. É complicado, já tu viveste até aqui, agora é para viver simples. É para viver sem cenas. Sem grandes decorações, é para viver o mais limpo possível e isso é um esforço também, porque nós ao longo da vida vamos habituando sempre a complicar mais e mais. Joana, só acrescentar que o poder do exemplo não serve só para os filhos,
mas serve também para a nossa companheira, para o nosso companheiro, no sentido de que o ser humano vive muito sob o mantra eu espero ser amado, não é? Eu quero tapar esta lacuna, não é? Que olhem para mim, me elogiem. E não, não é? Tens de partir de ti. Não é? Se eu elogiar a Carolina, não é? Eu estou-lhe a dar o exemplo de que há aqui amor. Eu não vou esperar que ela me elogie, pá, ela nunca mais disse que não é? Que eu sou giro. Ela não diz, eu também não digo. Eu também não digo. E então, pá, Quebramos aqui uma corrente de amor. tem que ser de dentro para fora, não é? Isto tem que ser natural. Então, é muito fácil eu dizer, hoje está lindíssima. E eu sei que mais cedo, mais tarde eu vou acabar por ouvir, não é porque eu estou à espera, mas porque eu estou a ser exemplo de amor. Exemplo desse comportamento, exato. Isso é muito giro. Tu dizes, referencias sempre isso quando se fala de amor e é muito importante, sim, entre o casal, sem dúvida. Entre o casal e não. Fora, Sim, não é? entre amizade. Aquela coisa de dizer bom dia sem sim, esperar que as dinâmica. pessoas digam bom dia. Ah, não me disse, então também nunca mais lhe digo. Agora, aliás, não vou dizer a ninguém. Quem quiser dizer bom dia, que diga. Tipo, não, quem és tu? Aquela que diz bom dia a toda a gente ou aquela que só diz a quem te responde? Então estás a esperar sempre alguma coisa em troca? Então estás sempre à espera que os outros façam feliz, é isso? Pois, exato. Pronto, e é isso. Obrigada. Olha, muito obrigada aos dois. Obrigado. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Diogo, também por marcares aqui a Obrigado. presença. E muito obrigada à Carolina, que tem sido sempre uma ajuda a todos os casais, a todas as mães e pais também, não é? Que acredito que também vejam. Portanto, obrigada. Joana, obrigado nós, e dizer que tens de dar-te os parabéns, tens feito um trabalho excepcional, está bem? És uma miúda lindíssima, mantém-te sempre assim, independentemente de hoje ou amanhã teres um companheiro e amanhã seres mãe, mantém-te sempre tu, Joana de Oliveira, está bem? Muito obrigada. Eu não aconselho, é isso. Também é o que eu vou aconselhar às minhas filhas sempre. Portanto, é o melhor conselho que podemos dar, não é? Obrigada, Joana. Muito obrigada a aos todos dois. também que viram, um beijinho, espero que tenham gostado e olha, vão comentando e partilhando, não é, Joana? Exatamente. Vamos partilhar por estes casais todos casados e prontos a casar e que já casaram e etc. para realmente possam viver mais e melhor. Obrigada. Obrigada aos dois. Obrigado. Beijinho, Joana. Beijinhos, vemos no próximo episódio. Beijinho, até já, até já.